Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Eu quero saber a sua opinião. Você sabe que tem lá uma coisa que o próximo vai ser... O próximo anticristo. papo vai apoiar o anticristo. Não existe isso, velho. Não existe, O pessoal tá Júnior. metendo um hype. Eu quero engajar na internet, só isso. Você acha mesmo? Todo conclave, o próximo Papa, tá aí o anticristo e o apocalipse. Tá tudo... Toda vez a mesma coisa. Pior que a gente já passou por muitas fins do mundo, né? O fim do mundo era 2012. 2000, eu tava lá também. O de 2000 foi um dos maiores. Também o do ano... 2012, que tinha até o filme. 2020 também teve. Então. Acabou. Você acha que não vai vir? Que Não. esse próximo Papa não vai apoiar o anticristo? Não vai, cara. Conversa. Mas as coisas estão ficando cada vez mais conservadoras, de alguma forma. Será que isso não vai trazer uma treta? Porque o último Papa, ele era bem tranquilo em muitas questões. Ixi, então, esse bispo que eu trouxe aqui meteu o pau no Papa. O que ele falou? Falou, o Papa apoiava a agenda LGBT, o Papa era herege, era um Herege? infiltrado dentro da igreja, era um bispo de uma linha totalmente diferente do Papa. E aí ele falou que o Papa perseguiu várias pessoas dentro da igreja que eram opositores a ele. Caraca. E perseguir mesmo, assim, de tirar de um lugar, pôr no outro, rebaixar o cargo, rejeitar a influência, tirar de diversas formas. Foi E o bem... que ele acha dessa próximo conclave? O que vai rolar? Ele acha que vai vir um herege. Ele acha que vai vir outro, Outro herege. Pior que Francisco. Na cabeça dele. Né? Pariu. O que eu falei a respeito do... O que aconteceu? Aí é uma história dentro do catolicismo, né? Isso volta pra antes de 1930. Que antes de 1930, a gente não tinha a unificação da Itália e não tinha o Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão é justamente essa separação entre o Vaticano e a Itália, né? Roma, certo? Roma no Vaticano é uma coisa, é um estado, é um país, entendeu? Sim. E pra isso, o que aconteceu? Quem estava unificando Por que fizeram isso? Porque nessa unificação da Itália, a igreja teve seus bens confiscados. Bens, propriedades, desde áreas produtivas, como fazendas que utilizavam para produzir coisas agrícolas naquela época. Tudo aquilo foi confiscado e foi tomado à força pelo Estado italiano. Caraca. Entendeu? Então teve uma série de coisas que aconteceram e problemas. Aí por isso que eles separaram. E por isso eles separaram. Depois disso, a igreja também nunca teve seus bens de volta. Então teve muita propriedade que a igreja perdeu naquela época. E aí foi a primeira rusga que teve dentro da Itália. A partir dali, a igreja ela começou a falar assim, bom, se a gente não tem mais como influenciar politicamente, porque ela ficou a parte do governo da Itália, vamos tentar, então, resistir doutrinariamente. Uhum. Então a igreja passou por o Concílio Vaticano I, foi de 1870. Esse concílio de 1870 foi um concílio que definiu, inclusive, a famosa infalibilidade papal, que é a ideia do Papa ser infalível. Ele não pode errar em matéria de fé e moral, quando ele exerce o famoso magistério extraordinário. Tem dois tipos de magistério. Magistério ordinário e magistério extraordinário. Ordinário é quando você ensina algo continuamente para toda a igreja. Então, se você está ensinando algo para toda a igreja, de um modo universal, você está ensinando algo para todo mundo. Se você ensina algo errado, você coloca a salvação dessas pessoas em risco. Mas quem que vai dizer o que é errado e o que não é? Então, a ideia de que o Papa ele recebe uma assistência, que é um auxílio para ser guiado em meio a tudo isso, em direção à verdade. Ele recebe uma assistência divina. O próprio Espírito Santo, como ele é representante de Cristo na Terra, ele é o vigário, ele é o Papa. E aí a ideia de que a promessa de Cristo de que ele enviará para toda a igreja um Espírito Paracto que ensinará toda a verdade até o fim dos tempos e tudo mais. Essa seria a infalibilidade papal. Maneiro. Certo? A igreja tem também o seguinte. O magistério extraordinário da igreja é o concílio. O concílio, quando você tem as palavras declaro, proclamo, defino. São palavras onde você está proclamando verdade de fé. Vou chegar lá onde você está falando. 1870. Concílio Vaticano I.
rusga do Vaticano com a unificação da Itália, né? Perda da influência política. A igreja começou então a resistir. Resistir ao quê? A vários erros e problemas que estavam acontecendo no período pós Primeira Guerra Mundial, então, e pós Segunda Guerra Mundial, principalmente. O que acontece? A Primeira Guerra Mundial matou muita gente, destruiu muitos países, enfraqueceu vários locais na Europa, e aquilo ficou muito tumultuado politicamente, socialmente falando, muita pobreza, muita gente morrendo, tudo isso. Então, a igreja passou a tratar dessas questões. Só que como ela não tinha mais ação de Estado, ela começou a fazer o quê? Muitas bulas papais. Então, os papas começaram a falar sobre essa relação do período pós-guerra. Vem aí o Concílio Vaticano II em 1964. É o segundo concílio. Esse concílio Vaticano II é um concílio que ele veio para ser... A ideia era ser pastoral. Que ele queria tratar não de verdade de fé, não queria definir nenhuma verdade de fé, mas ele queria organizar a igreja para esse novo mundo do mundo pós-guerra. Tá. Com, por exemplo, vários estados sendo tomados por socialistas, então vamos condenar o socialismo, vamos condenar o nazismo, vamos apontar a humanidade para um novo caminho. Era esse o conceito. Só que a igreja, segundo esse bispo, inclusive, estava já infiltrada por forças ocultas. Maçônicas, Eita. protestantes, seculares. E alguns bispos, já naquela época, já estavam lá fazendo o serviço que é o serviço de agir contra a igreja no sentido de atrapalhar a fé. Então, de 1964 para frente, esse bispo acredita que tudo que a igreja fez não tem validade. Tudo? Tudo. Então, segundo ele, o último concílio que realmente foi válido foi o Concílio Vaticano I de 1870. Voltando ao que a gente tá falando, o que eu acho dessa profecia. E Acho você que acredita nisso que o bispo falou? Não acredito. Acredito que o Concílio Vaticano II teve problemas, erros, entendeu? Mas você acha que não tem essa galera infiltrada? Tem a galera infiltrada, mas eu não acho que o auxílio do Espírito Santo deixou de guiar a igreja. Entendi. Então, assim, a igreja está passando por problemas desde essa época, concordo. Problemas graves, problemas estruturais. Então, a própria dinâmica da igreja hoje, o que o Papa Francisco fez? Ele tirou e perseguiu certas pessoas, e fez isso mesmo. Inclusive, tem um editorial do Washington Post que fala sobre o papado de Francisco, que ele defendia coisas em favor dos pobres que mantinham as pessoas pobres. Então, ele vai falar sobre essa causa ambientalista, globalista, que o Papa Francisco era adepto e tudo mais. Então, assim, isso eu concordo. O Papa Francisco tinha muitos problemas. Mas em caráter de fé e moral, entendeu? Ele não trouxe nada que possa ser realmente considerado ele como herege. Mas isso daí teve muita oposição na igreja desde aquela época do Concílio Vaticano II, de 1964 a 68. Foi o concílio, durou 4 anos. Depois disso daí, realmente teve muita gente que já falava sobre infiltração, a fumaça de Satanás. Tem isso da fumaça? Muita gente... O que é essa fumaça? Dentro da própria igreja. A fumaça de Satanás é o que você pode chamar por... Na igreja, as pessoas entendem a fumaça como aquilo que turva a sua visão. Não deixa você ver claramente as coisas. Então é a hora... Quando tem fumaça e você não consegue ver claramente as coisas, a hora que o inimigo aparece, a hora que o mal se infiltra, é a hora que as pessoas ficam confusas e a fé... Mas é uma fumaça literal. Não. Ele estava dizendo que existiam essas forças ocultas, essas infiltrações, e que era a famosa fumaça de Satanás. Que ela conseguiu se infiltrar na igreja. E você acha que tem isso aí? O cardeal Ottaviani, inclusive, foi um dos que falou disso a respeito na época. Na época, coisa muito antiga. Então, eu acho que assim, tem problemas, mas não dá pra dizer que o Papa não é mais Papa. Que não existe Papa. E todos os Papas são ilegítimos de 1964, que isso é uma outra coisa que teologicamente também é muito complicada. Caramba, tu estudou teologia também? Você manja muito. Estudei. Estudou teologia? Estudei. Mas voltando, eu não acho que exista a profecia, isso daí é balela, mas eu acho que vai vir um Papa talvez pior que Francisco. O que o Papa Francisco fez? Ele perseguiu... O que seria um Papa pior? As pessoas acham que de repente Francisco foi legal. Entendeu? Eu não acho. Eu tô mais na linha do que... Por exemplo, que o Papa Bento XVI ele foi forçado a renunciar. Aconteceram alguns
alguns escândalos propositais dentro do papado dele, que durou 8 anos, 2005 a 2013. Quais são esses problemas? Por exemplo, vazamento do Vatican Leaks, foi um vazamento de documentos do Vaticano. É verdade que tem aqueles coisas lá que ninguém sabe? Livros escondidos, essas coisas? Sempre teve muito esse mistério. Tem coisa que não é mostrada pro público, mas não tem livros ocultos, não tem? Que só o Papa tem acesso? O Papa não tem acesso a tudo. Quem tem acesso a tudo? Cada setor tem seu chefe, entendeu? Cada setor tem seu chefe. O que o Papa... O que a gente sabe, por exemplo, é que o Papa... Sim, tem alguns tesouros do Vaticano, tem livros do Vaticano, documentos e tal, mas são coisas internas da igreja, e que só interessa a própria igreja. Entendeu? Mas, por exemplo, tem coisas que o Papa ele vai acessar que tem a ver com a história da igreja. Mas sim. Você não acha que teve escrituras escondidas nesse meio Não, tempo? isso daí tá falando das escrituras da Bíblia, né? Sim. Não. Você acha que não existe? Não, a Bíblia... O que acontece com a Bíblia? A Bíblia existiu um concílio no ano 70 depois de Cristo, que essa reunião entre os apóstolos na época, em 70 depois de Cristo, definiu o que seria o canone bíblico. Certo? Que é por isso que tem na Bíblia Católica 74 livros e na 73, né? E na Evangélica 69. 4 livros ficaram de fora. Foi isso mesmo? Ou eu tô falando besteira? Tô com sono hoje. Caraca. São 5 livros? São 5, né? Enfim. Tem uma diferença entre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante. E quem 73 e o outro é? A evangélica é quanto? 66? Então, errei bastante. Por 7. Esses 7 livros que não tem na Bíblia protestante foram definidos já no início do século, entendeu? No ano 70. Então, foi logo depois que Jesus Cristo morreu. Ele morreu em 33. Como a gente sabe que isso, existiu esse concílio de Jerusalém. O concílio de Jerusalém definiu o canone bíblico. O canone bíblico, ele tem, então, o mesmo tipo de livro daquela época até hoje. Quem traduziu, inclusive, eram várias línguas e tudo mais. Foi formada a Vulgata, que foi traduzida por São Jerônimo. São Jerônimo traduziu toda a Bíblia para o latim, né? Por isso que era a Vulgata, justamente daí. Traduziu para o latim. E aí o latim se tornou a língua oficial da igreja por causa disso. Caramba. Porque ele traduziu todos os livros, então todo mundo conseguia ter acesso. Acontece que os evangélicos, eles rejeitaram 7 livros da Bíblia. Esses 7 livros têm a ver com o quê? Tem a ver com livros que foram escritos fora do território que os judeus consideravam como o território próprio, né? Então, tem alguns livros que foram escritos fora desse território. Que maneiro. Foi no momento da diáspora. Diáspora é justamente esse momento que o povo de Israel saiu e andou por outros territórios, mas foram feitos fora daquele território tradicionalmente judaico, enfim. Mas é isso, é uma discussão que tem entre judeus e cristãos desde o começo, e os evangélicos chegaram depois com isso daí também. Abraçaram esse lado do... Caraca, Júnior, tu manja muito. Isso aqui, querendo ou não, é o básico ainda. Não é muita coisa, não. Bacana, pô, muito bacana. Acho que isso... É difícil ver esse tipo de informações, né? Carece um pouco. Carece, mas o pessoal católico adora. E o evangélico, o pessoal adora. E o bispo aqui, o que você achou da aceitação? O que o público falou? O público achou o bispo bom. Bom. E maluco. Maluco? Os comentários são: bispo muito bom, mas também bispo maluco. Porque ele fala coisas como... Realmente, a igreja tem uma sé vacante. É como se a gente estivesse esperando o conclave há mais de 60 anos. Então ele fala que não existiu o Papa, isso aí foi tipo... Não, esse Papa aí é um impostor. Não é um Papa de verdade. Mas ele também acha que o próximo vai ser pior. Vai ser pior. Porque o que aconteceu? O Papa Francisco, ele rebaixou toda a parte conservadora e colocou um monte de gente lá, igual a ele. E a maioria do conclave é esse, né? Então o que você acha? Aí tem aquela ideia. O conclave, querendo ou não, ele é guiado pelo Espírito Santo. Mas você acha que não tem politicagem? Você acha que não tem jogo de interesse? Tem, cara. Difícil, né? Difícil. Estamos falando de seres humanos, né? O pessoal do Centro Dom Bosco tem falado muito pra gente não politizar a igreja. Eu concordo. Mas quem politizou foi o Papa Francisco, não foi a gente. Você acha? Teve coisa muito, muito estranha que aconteceu no papado de Francisco e tal.
Muito estranha mesmo. A própria renúncia de Bento XVI. O Bento XVI, pra mim, ele foi forçado a renunciar. 5 papas só renunciaram ao longo da história. Eu lembro disso aí, eu tava... Um deles Adulta, aconteceu né? recentemente. O que aconteceu, inclusive, foi que o Vaticano sofreu uma sanção e todo o dinheiro do... O Vaticano tem um banco. O banco do Vaticano, ele é um banco institucional, tipo, porque o Vaticano é um país. Então ele precisa transacionar entre outros países, receber dinheiro, enviar dinheiro, como qualquer país tem, certo? Tem o banco americano faz isso, tem o banco do Brasil faz isso, certo? Banco Central faz. Esse banco sofreu uma sanção e teve todos os seus ativos congelados. E aí? Eles foram excluídos. O Vaticano não podia enviar, receber, tirar dinheiro de lugar nenhum. No papado de Bento XVI. Eu acho que isso ele fez porque o Bento XVI bateu em forças muito, muito perigosas. Fizeram pra prejudicar ele. Muitos inimigos eles foram atacados. Você curtiu o Bento XVI? Eu acompanhei bastante. O Bento XVI, eu lembro de encíclicas que eu li dele. Assim, na época que saiu, eu já li encíclicas dele, na época. Então, e assim, pensando aí num contexto um pouco maior, num contexto político e tudo, você acha que o que vem a seguir pra nós? Do Papa? Do Papa, que acaba influenciando, né? O mundo inteiro. Vai ser um Papa, como eu falei, igual o Francisco, talvez pior. Mas você diz numa agenda mais woke, essas coisas? Eu acho que não. Eu acho que vai ser um Papa mais... que ele vai querer perseguir certas coisas internas da igreja. Eu acho que externas ele não vai nem se importar tanto. Entendi. Porque hoje em dia não pega bem você ficar falando coisas que pegava bem há 10 anos atrás. Verdade. Entendeu? Você ficar assumindo certas pautas, certas preocupações, certos discursos de tolerância, inclusão, não sei o que a gente sabe que na verdade não existe isso, né? Que não tem tolerância nenhuma. Se você assumir um discurso hoje, não pega um pouco mal. Mas você pode fazer o quê? Você pode fazer com que a igreja, de um certo modo, breque um certo nível de tradicionalismo que tá voltando hoje. Tá voltando muito, Então, inclusive. Exatamente. Então você pode dificultar e proibir certas pessoas de terem a missa tradicional em latim. Entendeu? Isso já é um baque muito grande. Caraca. O que aconteceu? O Bento XVI escreveu um moto próprio de 2007. Nesse moto próprio, ele autoriza todo mundo a celebrar os 2 ritos. A igreja tem 2 ritos. Um rito tridentino, ou rito tradicional, que vem sendo rezado há milhares de anos. Aí chegou em 1970, teve um novo missal, que é o que a igreja vem rezando agora, de 1970 pra frente. Só que são muito diferentes. São muito diferentes. O que ele falou? Ó, tudo bem, agora você, padre, bispo, todo mundo aí na diocese pode celebrar os 2. Você pode ter os 2 no mesmo lugar. Aí você pode oferecer para a população um e o outro. De repente, para um grupo menor, mais fechado, mais restrito, que quiser, você pode oferecer o rito em latim. E aí começou a popularizar. Isso cresceu muito, inclusive no Brasil. Aqui em São Paulo tem várias missas. Só que aí você precisava, ter uma autorização do bispo, uma ciência. Mas você não precisava pedir, mandar uma carta e depois receber uma chancela, um carimbo para poder fazer isso. Uma coisa simples. Certo. Agora não, o Francisco já pegou e falou assim, não, tudo bem, você quer rezar o rito tradicional? Ok, mas tem que pedir autorização primeiro pra mim. Aí você tinha que mandar lá pro Vaticano Que autorização? uma carta pedindo autorização. Mas por que isso? Que estranho. Pra dificultar. Mas por que esse rito em latim é tão poderoso assim? É uma coisa totalmente diferente. Primeiro que não tem palma, não tem senta e levanta. Caraca, eu fiquei curiosa. Eu não sei se eu já cheguei a ouvir esse rito em latim. Provavelmente não. Mas ficou muito forte. Aqui no Brasil cresceu bastante. E aí, e aí você tem a ascensão da Opus Dei, você tem a ascensão do Arautos do Evangelho, por exemplo. Maneiro. Que tem crescido muito, são instituições muito fortes no Brasil. A Nossa Senhora do Brasil, que é descendo aqui nos Jardins, uma igreja gigante, bonita e tudo mais, é organizada pela Opus Dei. E lá tem as 2 missas. Nossa, fiquei curiosa agora pra ver. Tem a São Pio X, a Fraternidade São Pio X é na Vila Mariana, por exemplo. Bomba lá. Vem gente de vários lugares pra cá. Fica em São Paulo, a pessoa sai do hotel e vai pra lá, inclusive. Pra participar. Bomba pra caramba. Mas isso é só uma das coisas que o Papa Francisco fez. Polêmico, hein? Polêmico.